Então, vamos estudar agora juros simples e juros compostos. E aí, o que você já sabe sobre juros? Vamos aprender juntos? Quais são os termos importantes da matemática financeira? Então, vamos fixar bem isso. Vamos supor que uma pessoa aplica uma certa quantia. Essa quantia vai ser chamada de capital e representada pela letra C. Em uma caderneta de poupança por determinado período. Esse período é o tempo. Ele pode ser representado pela letra T ou pela letra N. E esse tempo pode ser mês, pode ser bimestre, trimestre, semestre, quadrimestre, anos, né? Vai depender da ação. A aplicação é semelhante a um empréstimo feito ao banco. Então, no final de um período, essa pessoa recebe uma quantia, essa quantia são os juros, né? Que é uma compensação pelo fato de você ter colocado esse valor, esse dinheiro nessa determinada conta, e os juros vai ser representado pela letra J. O valor dessa quantia é estabelecido por porcentagem, que foi o que a gente estudou na aula anterior. Ao final da aplicação, a pessoa terá em sua conta uma quantia correspondente a esse capital que ele aplicou, mais os juros que ele ganhou. E a adição do capital mais os juros é conhecido como montante, que é representado pela letra M. Ou seja, M é igual a C mais J. E a razão desses juros é a sua taxa. A sua taxa de juros é representada pela letra I e vai ser os juros que ele recebeu como compensação dividido pelo capital que ele aplicou. Veja o exemplo a seguir. Então, um banco oferece um rendimento de 0,8% ao mês. Quem é 0,8% ao mês? Né? É a nossa taxa de juro, que é representada pela letra I. Se uma quantia de R$600 for aplicada nesse banco, esses 600 é o nosso capital, representado pela letra C. Então, que quantia ele terá no final de um mês, que é o tempo de um mês? Então, primeiro passo, eu tenho que descobrir quem é esse 0,8% desses R$600. Então, 0,8% de R$600, vamos lembrar, é 0,8. No lugar de porcentagem, eu coloco, é o 100, uma divisão por 100, que multiplica, no lugar do dia é a multiplicação, que multiplica esses 600. Como eu tenho, é um produto de fração, o que foi que me chamou a atenção? Que eu tenho 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador. Então, sobrou apenas quem? 0,8 vezes 6. 0,8 vezes 6, aliás, desculpa, vezes 6 vai ser igual a quem? Ficou praticamente um sinal de adição, né? 0,8 vezes 6 vai dar quem? 4,8. Então, eu já sei que os juros produzidos pela aplicação do capital de R$600 a 0,8% ao mês, após um mês, ele terá rendido R$ 4,80. Então, quem será o montante? O montante será o capital, que é R$600, mais os juros que correu, que é R$ 4,80. Então, vai ficar 600 mais R$ 4,80 igual a R$ 604,80. Então, no final de um mês de aplicação, a quantia será de R$ 604,80. Então, já foi colocado que 0,8% é a taxa, representada por I, 600 é o capital, representado por C, e o tempo é um mês. Lembrando que o tempo também, tanto você pode ver ele representado por T, como ele também pode vir representado pela letra N. E os juros? É o capital vezes a taxa de juros. Porém, isso só é válido quando nos referimos a apenas um período. Se esse período ultrapassar a partir de 2, já será um pouquinho diferente. E a taxa de juros? Então, eu dizer que os juros é o capital vezes a taxa de juros, e a taxa de juros é igual a juros dividido pelo capital. Olha aqui, montante, né, que foi 604. Nesse caso, a nossa unidade monetária brasileira é o real. E um lembretezinho, como todo valor depende da época que a gente vive, o que é que acontece? Provavelmente R$100 de hoje não vai valer os mesmos R$100 daqui a um ano. Os juros simples. Se um capital C, olha aí, capital, é aplicado durante
de unidades de tempo e a taxa I de juros, né? Por unidade de tempo incide apenas sobre o capital inicial. Os juros são chamados juros simples. O que ele quis dizer com isso? Se eu aplico numa poupança R$ 500 no primeiro mês, há uma taxa de juros, vamos supor, 2%. No segundo mês vai continuar a mesma coisa, sempre em cima do meu capital, 2% de 500, 2% de 500 e assim sucessivamente. Olha aqui, os juros é a taxa vezes o capital, nesse caso apenas para um período, que já foi falado, mas se ultrapassar um período já vai ser como? Os juros vai ser a taxa vezes o capital vezes o tempo. Então, como vai ficar essa fórmula? Olha aqui, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E assim como no slide anterior, o montante continua sendo o capital mais o juro. Só que é o seguinte, a necessidade de eu decorar essas fórmulas não precisa. Se eu conhecer a fundo os conceitos, eu vou saber resolver, né, as situações. Veja esse exemplo. Pedro emprestou a um banco R$ 10.000. Ele pegou emprestado R$ 10.000. Esses R$ 10.000 foi o capital que ele pegou. 2 meses depois, ou seja, nesse período de tempo de 2 meses, ele pagou R$ 10.400. Significa o quê? Se ele pegou o capital, foi 10 e pagou 10.400, significa que os juros que ele pagou foi 10.400 menos 10.000, que ficou em R$ 400. Então, ele pegou 10.000, em 2 meses, ele pagou 400 além dos 10.000, ou seja, foi a taxa de juros. Então, foi os juros que ele pagou. Então, como é que eu vou descobrir qual foi a taxa? Ou seja, a porcentagem que ele pagou vai ser esse valor a mais que ele pagou, que foi R$ 400, que é os juros. Não é isso que ele diz? Ó, os juros, cadê? Juro, a taxa de juro é igual a juro dividido pelo capital. Então, a taxa de juro é igual aos juros, que é 400, dividido pelo capital, que foi 10.000. Olha aqui essa divisãozinha. Eu tenho 2 zeros no numerador, eu tiro 2 zeros no denominador. Então, eu tenho quem? 4 dividido para 100. Nesse caso, eu nem preciso continuar o cálculo, porque eu sei que se é uma divisão por 100, eu apenas transformo ele no sinal de porcentagem. Se eu tenho 4%, é 4 dividido para 100. Se eu tenho 4 dividido para 100, é 4%. Então, significa que a cada 2 meses, ele tinha que pagar uma taxa de juros de 4%. E isso em cima do capital de 10.000, já que nós estamos falando de juros simples. Olha o exercício, né? Muitas vezes o comprador possui o dinheiro para pagar à vista, mas escolhe a prazo. Então, parcelar ou não parcelar? Nesses casos, é comum que sejam cobrados juros que encarecem o produto. Acompanhe a situação. Cícera decidiu comprar um berço para seu filho João Gabriel. A loja oferece 2 planos. O primeiro plano é à vista, que é R$ 500, e o segundo são 2 parcelas iguais, de R$ 300, sendo a primeira no ato da compra e a segunda 1 mês após a compra. Caso Cícera opte pelo pagamento a prazo, qual taxa mensal de juros que ela pagará? Então, o primeiro passo é saber, né? À vista, ele tinha R$ 500. Então, se ele vai dar a entrada de 300, significa que ele continua devendo 200. No caso, ela, né? A Cícera. Só que vamos supor que ela optou mesmo foi a prazo. E a gente sabe que se ela optar a prazo, 1 mês depois, ela não vai pagar 200, ela vai pagar 300. Então, vai ser o quê? Nesse caso aqui, vai ser os R$ 300. Ok? Então, o que é que vai acontecer? A nossa taxa, nós sabemos que são os juros, dividido pelo capital. E quem vai ser esses juros? É como se ela tivesse os 500, deu a entrada de 300, sobrou 200. E os juros vai ser a segunda parcela, que é 300, menos os 200. Então, quanto é que vai ser os juros? 300 menos 200, 100. Então, os juros
eu já sei que vai ser 100. E o capital? Vai ser os 500 que ela tinha? Não, é para a segunda parcela. O capital para a segunda parcela que ela tem agora é 200. Ok? Então, olha, divisão novamente, não é? Ó. Ou eu posso fazer melhor para deixar até mais claro, mas vamos lá. 2 zeros, 2 zeros. Ficou 1 sobre 2. Mas sem calcular já dá de eu saber. 1 é o quê de 2? É a metade. E metade de 100 é 50. Então, os juros, a taxa de juro cobrada para ela pagar dividida em 2 vezes vai ser de 50%. Ou seja, a alternativa é. Olha aí. E os juros compostos? Vamos lá. Vejamos o seguinte problema. Um capital de R$ 400 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual foi o montante? Observe. No primeiro mês era só 2%. 2% de R$ 40 mil é 0,02 vezes 40 mil, que dá 800. O que foi que ele imaginou? Se em um mês ele pagou 800, em 3 meses vai ser 800 vezes 3, que dá 2.400. Logo, o montante será o capital, que era 40 mil, mais os juros dos 3 meses, que é 2.400, que dá 42.400. Bem, mas nesse caso aqui, será se é juro composto? No sistema de juro composto, qual é a diferença? É que, como eu falei antes, no sistema de juro simples vai ser sempre a taxa de juro em cima do capital inicial. Já no juro composto, não. É sempre em relação ao montante anterior, ou seja, no popular, é juros sobre juros. Olha aqui, 1% ao mês, aliás, desculpa, 2% ao mês de 40 mil. Vai ser 2 dividido por 100, que multiplica 40 mil. Então, divisão, multiplicação de fração, 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador. Sobrou quem? 2 vezes 400, que dá 800. Então, no primeiro mês, os juros produzidos vai ser de R$ 800. Então, o montante no final do primeiro mês vai ser os 40 mil mais os juros correspondentes ao mês, que já dá 40.800. No segundo mês, os juros produzidos continuam sendo 2%, só que dessa vez é em relação ao montante do primeiro mês. Não é mais de 40 mil, e sim de 40.800. E 2% de 40.800 é 816. Então, o montante produzido no final do segundo mês é 40.800 mais 816, que dá no total de 41.616. Os juros produzidos no terceiro mês continuam sendo 2%, só que é em relação ao montante do segundo mês, que é 41.616. 2% de 41.616 é R$ 832,32. Logo, o montante do terceiro mês vai ser quem? O capital do segundo mês, né, do montante do segundo mês, que é 41.616, mais os juros do terceiro mês, que é R$ 832,32, que vai dar um total de R$ 42.448,32. Então, o que foi a diferença aqui? Nós tivemos uma diferença bem significativa, né? Por quê? Porque no slide anterior nós não calculamos pelo sistema de juro composto, calculamos pelos juros simples, né? Sempre com o montante inicial. No caso aqui, é juros que incidem em cima dos juros do mês anterior. Olha aí, no anterior deu o quê? Apenas 2.400 os juros nos 3 meses, enquanto no sistema de juro composto os juros deu 2.448. Agora acompanhe como calcular no sistema de juro composto qual será o montante produzido por um capital C aplicado a uma taxa I no final de T períodos.
Então, no primeiro período eu tenho o capital, então vai ser a taxa de juros vezes o capital, e o montante vai ser o capital mais a taxa de juros vezes o capital, já que eu não preciso do tempo, que é apenas um período. Já no segundo período, vai ser em relação ao montante anterior. Quem vai ser meu capital? Nesse caso, vai ser o montante do primeiro período. Sempre, ó. Terceiro período, o montante do segundo período. O que foi que aconteceu, ó? Montante, o que foi que a gente chegou à conclusão? Que o montante, né, nos juros compostos, lembre-se que o montante lá dos juros simples é o capital mais os juros, não é isso? E que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Nesse caso, a gente vai descobrir diretamente o montante, para depois descobrir quais foram os juros. Nesse caso, o montante vai ser o capital, que multiplica 1, que significa o inteiro, mais a taxa de porcentagem elevada ao período, que é o tempo. Vamos dar uma analisada? Então, podemos escrever no sistema de juro composto, né? Já sabemos que o capital é C, a taxa é I e o período produzido, né, esses juros, que é chamado de J, gera um montante no final do período que chamamos de T. Então, pelo slide anterior, nós já sabemos que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, né, elevado ao tempo. E os juros, que foi lá no comecinho, os juros simples, eu sei que é quem? Os juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. E já o montante é o capital mais os juros. Nesse caso aqui, primeiro a gente descobre o montante, para depois descobrir os juros. Quem vai ser os juros? Vai ser o montante produzido menos o capital. Vamos analisar essa situação. Nós temos um capital de 40 mil reais e a taxa é 2% ao mês. Mas nesse caso aqui a gente tem que transformar em decimal para facilitar. Quem é 2%? É 2 dividido para 100. Se é uma divisão por potência de base 10, a vírgula dá para a direita. Nós sabemos que temos uma vírgula subentendida à direita do 2. Então, basta eu fazer o seguinte, se aqui era a primeira, eu tenho que passar 2, então 1, 2. Então, eu preciso de um zero aqui, antes da vírgula, e um zero após a vírgula. Então, 2% é 0,02. E o período é de 3 meses. Quem vai ser o meu montante? Olha aqui. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Quem é o capital? 40 mil. A taxa é 1 mais 0,02. E nós sabemos que 1 mais 0,02 é como se eu tivesse R$1 mais 2 centavos, que vai dar R$1,02, elevado ao tempo, que é igual a 3. Então, vai ficar como? 40 mil que multiplica 1,02 elevado a 3 é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Ou seja, eu vou multiplicar 1,02 3 vezes. Que vai dar esse total aqui, ó. Utilizando a calculadora para ser mais prático. 1,061208. Que multiplicado por 40 mil vai dar R$ 42.448,32. Então, os juros produzidos no final dos 3 meses são quem? O montante, que é R$ 42.448,32, menos o capital, que era 40 mil. Então, os juros produzidos foi R$ 2.448,32. Exemplo 10 aqui, questão 10. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juro composto a quantia de R$ 6.000, que é o capital, e a taxa de 1% ao mês? Então, vamos aprender a transformar sempre em decimal, ó. 1% ao mês são 2 zeros aqui, vamos pensar assim, são 2 zeros para a esquerda. E a vírgula vai ficar subentendida aqui, ó. Vai ficar subentendida, não, a vírgula tem que ser passada no primeiro dígito. Então, 1% ao mês é 0,01. E ele quer no final de um semestre. Como nós estamos trabalhando com períodos, todos os dados têm que estar no mesmo período. Então, se eu disse que a taxa é 1% ao mês, meu tempo, que era um semestre, também tem que ser em meses.
um semestre são 6 meses. Então, meu capital é 6.000, a minha taxa é 0,01 e o meu tempo é 6. Então, substituindo, vai ficar o montante capital 6.000 vezes 1 mais a taxa de juro, que é 0,01, e o tempo, que é 6. Então, calculando isso aqui, vai ficar como? Vamos para cá antes de continuarmos. Vai ficar o capital, que é 6.000, que multiplica 1 mais 0,01 é 1,01. É aquela mesma coisa, como se fosse R$1 mais 1 centavo, elevado a 6. Então, como é que eu vou continuar? Vai ficar 600 vezes. Quem é 1,01 elevado a 6? Esse 1,01 multiplicado 6 vezes, que ele vai dar um total de 1. Então, vai ficar 6.000, que multiplica 1, utilizando a calculadora, vai ficar 1,615, 2015. E finalizando o cálculo, nós vamos fazer esse produto pelos 6.000, que vai dar um total de 6.369,12 centavos. Por que eu parei no 12? Já que você calculou na calculadora e viu que tem mais disto. Porque nós estamos falando de dinheiro. E o nosso dinheiro, o menor valor são os centavos, ou seja, as duas casas, né, depois da vírgula, ou seja, o decimal. Ok? Olha aqui. Então, quem será? Ele produziu esse montante de 6.369,12 centavos. E quem será os juros? O juro é o montante, que a gente acabou de descobrir, menos o capital, que era R$6.000. E esse montante é R$369,12. Esses juros produzidos por esse montante de 6.369,12 centavos. 11, né? Paula tomou um empréstimo de R$3.000 em um banco. Ela pegou R$3.000, ou seja, é o capital. A taxa de juros é 1%, que nós já sabemos que 1% em decimal é 0,01, né? Já fizemos esse cálculo no slide anterior. 2 meses depois, então o tempo é igual a 2. Ela pagou 1.500. Então, 2 meses depois, ela pagou 1.500. E um mês após esse pagamento líquido, o débito, né, o que ela devia. Qual é o valor desse último pagamento? O que foi que ela observou? Um mês depois, ela pegou 3.000, um mês depois ela já pagou 1.500. E o resto desse valor ela pagou no segundo mês. Então, significa que ela ainda ficou devendo mais 1.500, mais os juros, certo? E é isso que a gente vai descobrir, quanto foi o valor nesse final. Então, vamos lá. Após 2 meses, o montante da dívida será o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado a 2, que são os 2 meses. O capital é R$3.000 vezes 1 mais, nós já sabemos que a taxa é 0,01 e o tempo é 2. Então, no final dos 2 meses, ela vai estar devendo, vamos lá, vamos continuar bem aqui. Vai ficar quem? O montante 3.000, que multiplica 1 mais 0,01, é 1,01. Isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3.000. Significa 1,01 ao quadrado é 1,01 vezes 1,01. Ok? E esse 1,01 vezes 1,01 vai ser igual a 1, fazendo aqui na calculadora, 0,0201. Que multiplicado por 3.000 vai dar 3.060 e 30 centavos. Olha aqui. Então, o montante no final dos 2 meses, ela vai pagar 3.060 e 30 centavos. Só que após um mês, ela pagou já 1.500. Então, quanto ela vai ficar devendo para o segundo mês? Vai ser o montante, que é R$3.060,30, menos a parcela que ela já pagou, que era, né, que ela pagou de 1.500. Então, para o segundo mês, ela vai ainda estar devendo 1.560 e 30 centavos. Então, o novo montante da dívida vai ser quem?
porque agora vai ser em cima desse 1.560 para o próximo mês. Aí o mesmo procedimento. Nesse caso agora é o novo capital dela, que ela vai estar devendo, mais. Então, continuando aqui. Então, vai ficar 1.560 e 30 centavos, que multiplica 1 mais 0,01, que é 1,01, que é elevado apenas a um mês, que é ele próprio. Então, quando eu multiplico 1,01 vezes 1.560 e 30 centavos, vai dar 1.575,90 centavos. Como no primeiro mês ela só pagou 1.500 sem nenhum juro, para o segundo mês ela vai pagar os 1.500 mais os juros de R$ 75,70. Bons estudos e boa aula!